E aí pessoal, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a importância de você aprender inglês antes de vir aqui para a Europa. Mesmo em Portugal, geralmente os imigrantes brasileiros vêm pensando assim, poxa, mas fala a mesma língua que eu não preciso me esforçar, não preciso aprender nada. Verdade, depende do emprego que você quer pegar, depende do tipo de pessoa que você quer se envolver. Isso é verdade, você não precisa aprender o inglês. Mas é muito importante que você se forme, que você venha para cá como uma pessoa que queira fazer a diferença. Geralmente tem muita gente que vem só para ter uma vida fácil, para ganhar o máximo de dinheiro possível. E isso não é o que Portugal está precisando. Já aconteceu muito tanto nos Estados Unidos quanto aqui em Portugal, das pessoas abandonarem a família, abandonarem tudo só atrás de dinheiro, sem necessidade, e depois começarem a fazer um monte de besteira e sujar a imagem, não só dela própria, mas também de todos os seus conterrâneos, também todos os outros brasileiros. Isso já aconteceu muito. Tem muito português que é tranquilo com a imagem do brasileiro aqui, mas tem muito português também que, quando ouve brasileiro e próprios brasileiros já pensam, poxa, esse cara já não é de confiança, por causa daqueles que vieram e fizeram várias besteiras e tinham uma má formação. É claro que não tem uma ligação direta, a má formação com mau caráter, mas vamos dizer que pelas estatísticas, geralmente aqueles que não se interessam muito pela vida, pelos outros, também se interessam um pouco por ele mesmo e por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Então, antes de vir para cá, para Portugal, estude inglês. É importante porque vai ser muito mais fácil, abre muito mais, tipo 10 vezes mais portas do que abriria você falando só o português. E às vezes falar só o inglês também não é necessário. Por exemplo, tem um colega que fala o inglês fluente, mas para ele conseguir um bom trabalho ele precisava também de falar uma terceira língua. O espanhol, por exemplo, já seria o suficiente. E arranhar o espanhol já é o suficiente, se você conseguir se comunicar. Mas é aquilo, se comunique bem. Não é simplesmente tipo falar um portunhol, trocar duas palavras e pronto, tá falando espanhol. Não é bem assim. É importante você aprender, estudar. Mas vamos lá, vamos voltar para o foco do inglês. Eu fui professor de inglês no Brasil durante um ano, mais ou menos. Fui professor na Uptime, o mesmo curso onde eu estudei e aprendi a falar inglês. E é um curso que eu recomendo muito, muito, muito para qualquer pessoa que queira aprender. Porque é aquilo, ou você pode passar 5, 6 anos na cultura inglesa, sair de lá um professor, ou você pode ficar um ano na Uptime, se dedicar mesmo esse um ano, estudar pelo menos meia hora todo dia e sair fluente. Não vou dizer que você pode sair já um professor de gramática, mas é aquilo, você sai às vezes com a fluência que você tem no português. Por exemplo, eu tenho um vocabulário às vezes quase tão vasto no inglês quanto no português, e eu aprendi as primeiras palavras, assim, a formar a primeira frase em inglês 4, 5 anos atrás. Então realmente foi um curso que foi muito efetivo para mim. Eu não era um bom estudante, mas eu era mais novinho, meu pai sempre ficava lá, filho, já estudou, já estudou, já estudou. E aí com essa cobrança eu acabava estudando e aprendi, e é aquilo, eu não era dos melhores alunos. Então é possível, quando eu já dei aula para pessoas de 70 anos de idade, as pessoas aprenderam. Então não aprender é desculpa, é aquilo, não tem motivo de você não aprender. A gramática é muito mais simples. Por exemplo, no português, para a pessoa que não fala inglês, é aquilo. No português você tem, acho que 20 e tantas formas de conjugar o verbo amar. No inglês deve ter umas 4, 5, 6 variações da palavra no máximo, ou nem isso. Agora eu tô falando assim da cabeça sem pensar muito. Mas aquilo é muito mais difícil você aprender português com masculino, feminino e tanta variação de conjugação de verbo do que o inglês, que tem praticamente só um gênero, não tem masculino e feminino nas palavras, não tem o leite, a vaca, é tudo tipo o vaca, o leite, o tudo, entendeu? É só um gênero. Então é muito mais fácil de aprender aquilo, estuda, aprende, porque isso vai ser bom tanto para você quanto para aqueles que estão ao seu redor. E para os seus conterrâneos, se você estiver vindo aqui para Portugal, ou mesmo se você estiver no Brasil, se informe, porque às vezes o Brasil é sim motivo de piada por causa do inglês ou por causa de qualquer outra língua, e pela incapacidade do brasileiro de focar e aprender alguma coisa e se capacitar. Isso é muito triste, porque às vezes eu ouço esse tipo de comentário aqui e não tem como eu defender. É claro que sempre há as exceções, eu sei que os brasileiros agora estão aprendendo mais inglês do que antes, mas é aquilo, ainda é um país muito atrasado em relação aos outros países. Então estuda, indica o Uptime outra vez, Uptime, de tempo, T-I-M-E. Então estuda, vai, procura esse curso, vê se tem na sua cidade.
E depois vai falando aqui embaixo, tem várias pessoas que eu já fiz um vídeo falando sobre Uptime, eu não ganho do Uptime, é propaganda de graça, infelizmente. Isso aí é um joinha pra baixo, um não curtir pra Uptime. Se quiser me patrocinar, eu aceito. Mas é aquilo, procura o curso que realmente vai ser melhor para você, tanto se você estiver vindo para cá ou não. É sempre bom estar aprendendo, abre o horizonte, abre as oportunidades para você estar aprendendo em outros lugares também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu sei que não foi um vídeo tão divertido, mas é aquilo, mantenha a cabeça aberta, aprende, estuda, que é melhor para você. Tchau, tchau!